para esta intervenção é dizer-vos que eu sou membro da tribo, sou parte interessada e sou silêncio-dependente. O que é que isto significa? Sou membro da tribo, é um conceito teórico que o professor Nelson Traquina, que é uma espécie de guru da comunicação e com quem eu tive o gosto de trabalhar bastantes anos na Universidade Nova, concluiu ao fim de muitos estudos, reunindo muitos estudos sobre a produção de notícias, sobre aquilo que faz com que jornalistas, mesmo que sejam 100 numa sala, de países diferentes, de culturas diferentes, de ideologias diferentes, para órgãos de comunicação social diferentes, consigam reagir perante os acontecimentos de forma extraordinariamente semelhante e, pior do que isso, receberem dos respectivos públicos críticas também quase consentâneas sobre a divergência que os públicos têm da leitura que os jornalistas fazem dos acontecimentos. Eu sou, de facto, jornalista e, por isso, membro da tribo e não consigo, de facto, fugir a essa minha característica. E, portanto, não terei aqui, assim, uma visão nada perfeita, porque acabei de perder uma lente. Estará mesmo seguramente enviesada. Espero que isto desconte no tempo de intervenção. Desconto. Bom. Espero que o Espírito Santo tenha posto uns óculos na minha carteira. Outro lado. Por isso simplesmente. Sim, há outros. Houve o Espírito Santo, afinal. São mais adequados. Pronto. Dizia eu que, além de ser jornalista e membro da tribo, sou parte interessada porque sou crente. Ou seja, não sou jornalista como outros, que fica indiferente à eficácia ou não da passagem nos mídias da mensagem cristã. Aliás, como sou crente, já nem precisava de ser jornalista, porque qualquer crente, em rigor, tem que ser jornalista da Boa Nova, não é? Portanto, e sou silêncio-dependente porque sou surda. E nesse ponto posso-vos garantir que a minha noção de silêncio é muito diferente, é totalmente diferente da maioritária nesta sala. Porque um surdo sabe exatamente que o silêncio não é ausência de som. Pelo contrário, é a sede da democracia do som. Onde até aqueles sons mais pequeninos que não fazem ouvir a sua voz em lado nenhum, conseguem fazer-se ouvir. E são parte integrante do nosso envolvimento e do espaço da nossa reflexão. Ficar de repente sem som é ser lançado num vazio. Mas, em contrapartida, poder beneficiar do silêncio é poder escutar-se a si próprio. Aliás, nós aprendemos na catequese que Deus faz-se ouvir no silêncio, como diria o Marçal Grilo dos alunos, não é? Difícil é sentá-los, aqui difícil é escutá-lo no silêncio. Por outro lado, o silêncio é também essencial e parte integrante da mensagem. Não é preciso ser músico para saber que, sem silêncio, a própria palavra é diferente. Eu vou-vos mostrar só como o silêncio é essencial à verdade sonora. Com base no exemplo, todos os exemplos tinham de ser desta semana, pus eu para mim própria, para se ver como isto acontece na realidade. Tirado de uma entrevista da Raquel Abcacis no terça à noite ao Ribeiro Castro, agora só vos pedia que façam um pouco de total silêncio para ver se conseguem ouvir este som. Bom, o som não se faz ouvir.
Há aqui qualquer coisa que não está a funcionar. Às vezes ficamos em silêncio, isso não é uma mais-valia. A Raquel de Cassis perguntava ao Dr. Ribeiro Castro o que é que ele achava da ação do Presidente da República. Se achava que ele estava a exercer devidamente os seus poderes, qual era a expectativa que ele tinha, e ele faz um longo silêncio antes de começar a responder. Nós, quando selecionamos os sons importantes e relevantes de uma entrevista na rádio, cortamos o som, mas raramente temos espaço para incluir o silêncio. E neste caso, o silêncio é revelador. Por isso, muitas vezes nos jornais, nós numa entrevista dizemos silêncio, entre parênteses, para que as pessoas tenham essa ideia clara. E é um elemento indispensável à comunicação. Basta ver no Dia dos Namorados as mesas em silêncio. Há umas que estão em silêncio porque o amor é tão perfeito que não há mais nada para dizer. Há outras que estão em silêncio porque já não há mais nada para dizer. E os dois silêncios são muito reveladores de todo o sentimento. Por outro lado, o silêncio é a ausência de ruído. E sendo ausência de ruído, aqui no sentido comunicacional, permitem a comunicação perfeita. Sobre este ponto, queria só dizer-vos que acho exatamente como o Dom Pio, que, sobretudo, perante a avalanche das redes sociais, perante o imediatismo que se exige a todos nós, agora, na hora, no imediato, já, dizer o que se ouviu de determinado político, fazer o relato em direto, comentar, dizer, eu acho que os jornalistas, sobretudo aqueles que são mais chamados a fazer opinião, deveriam reivindicar o direito de fazer pausa no achómetro, ou seja, o direito ao silêncio, o direito a dizer não acho nada porque ainda não pensei sobre o assunto. E isto está a ser cada vez mais difícil. E, portanto, muitas vezes nós próprios não resistimos a dizer a primeira coisa que nos vem à cabeça e depois ficarmos amarrados a essa primeira coisa. E isso empobrece muito o debate. Porque não há nada pior do que as pessoas sentirem-se amarradas e não conseguirem ouvir o que é que o outro tem a dizer sobre os mesmos temas. Estará o religioso nos mídias remetido ao silêncio? Excluído de alguma forma? Entre a vertigem e o silêncio, haverá espaço nos mídias para o religioso? Foi uma iniciativa do António Marucho, realizada na Lusófona em 12 de fevereiro de 2009, e em que se levantou muito a questão de que espaço, que quantidade tem o religioso nos vários meios de comunicação social. Eu não sei se está aqui, mas na altura José António Santos apresentou uma comunicação que, aliás, foi bastante a tónica daquele seminário, em que dizia que só provava que na Lusa, portanto, os dados eram de 2009, de 2008, só 0,7% do total das notícias eram sobre a religião. Houve, aliás, Manuel Vidal, que na altura acrescentou que era preciso tornar mais apelativa, ele não utilizou a palavra sexy, mas era mais persuasiva, mais atraente a comunicação religiosa. Na altura, de facto, parecia que havia ali assim um espaço, era o antepenúltimo tema. Eu resolvi ver para 2010 se o seminário tinha tido algum efeito, ou seja, a produção da Lusa estaria muito diferente. Política, economia e desporto levam logo 54% das notícias. Se lhe somarmos sociedade e crime, já vamos em 70%. E rapidamente chegamos, com as guerras e mais 3 ou 4 temas, a 87%. E em 2011, como é que seria? Bom, 56% para os mesmos 3 temas, 70% para o crime e sociedade somados aos anteriores e, acabando outra vez nas guerras, ficamos a 88%.
O que é que sobra então para o resto? Sobra pouco. 13% em 2010, mas a religião tem 1,2%, o que significa que quase duplicou aquilo que tinha em 2008 e, portanto, ainda se mantém, até subiu um pouco, já nem ando no tempo. Foi o Papa. Pois, claro que foi o Papa. É que em 2011 reduz outra vez, eu mantive aqui assim para ver se ninguém notava, outra vez à sua insignificância. Voltou aos 0,6 e eu diria que os 0,6, 0,5 poderiam ser uma tendência para o futuro. Não é muito diferente também, passar de 0,7, isto depois altera-se um bocadinho. Nós podemos, por exemplo, ver que o ambiente ganha um pedacinho de força, que a ciência e tecnologia também, é o lobby Gulbenkian, por acaso, é assediados aqui com grande proximidade dos investigadores, a coisa está a funcionar. E, portanto, já toda a gente chegou à conclusão de que bastou a vinda do Papa, com o que ela mexeu na comunidade, com tudo isso, para justificar o dobro, literalmente o dobro dos telexes sobre a religião, quase o dobro dos vídeos, portanto, uma influência. Mas então isto é muito diferente do que tem vindo a acontecer. Bom, os estudos feitos sobre a produção de notícias, que remontam aos anos 50, começaram com um estudo que eu gosto particularmente, que é o do Sr. Gates. O Sr. Gates era uma pequenina cidade, trabalhava num jornal de 30 mil exemplares, ali nas imediações de Chicago, recebia muitos telexes das notícias e o investigador perguntou-lhe, muito simplesmente, antes de os deitar fora ou de os aproveitar, importa-se de apontar qual foi o motivo e depois fazer uma pequena nota sobre quais aproveitou, etc. O Sr. Gates fez também, depois então, a sua estatística e ele aproveitou 22% dos telexes eram política, 13,8% eram de economia, a economia ganhou muito peso ultimamente. Os crimes ficam nos 6,6%, mas é muito mais engraçado, não há religioso, isso é que é a falha grande deste estudo, não há religioso, mas é muito engraçado ver, por exemplo, que as guerras foram 4% na seleção do Sr. Gates e num dos anos que eu vos mostrei há pouco, eu tenho que acelerar porque perdi um bocadinho com os óculos, não é? Que vos mostrei há pouco, era semelhante a 2010 ou 2011 na Lusa. Ou seja, não mudou muito aquilo que era a seleção básica do Sr. Gates nos anos 50 do que a Lusa. Aliás, essa parecença entre a seleção do Sr. Gates e a seleção das notícias levou este investigador, Hirst, em 77, a concluir, ao contrário do que tinha sido a noção dos primeiros investigadores que viram o estudo de Gates, que afinal o Sr. Gates não era assim um sujeito que escolhia de forma totalmente arbitrária, muito subjetiva, tudo isso, as notícias em função das suas preferências, etc. Mas afinal havia um comportamento muito semelhante ao das grandes agências de notícias. Este é um dos pontos que nos vai levar depois, na investigação da produção de notícias, a conclusões e a teses como as do Nelson Traquina, a de que há uma aprendizagem por osmose, digamos, da técnica jornalística, há uma espécie de cultura que se vai induzindo nas redações, que se autolegitima e que se reproduz. Bom, chegados a este ponto, a tribo, de facto, sacraliza os chamados valores notícias, newsvela, os critérios editoriais, o principal dos quais não está aqui, eu só elenquei os restantes, nem sequer é a atualidade, é a proximidade. Aquilo que nos é próximo é a história da perna partida da Dona Francisca do segundo andar, não é? É mais notícia do que a notícia do telejornal. E essa proximidade domina os outros critérios. Vem a seguir a atualidade. O que acontece hoje nas redes sociais, é o que acontece agora, o que acontece esta semana nos semanários, o novo, o progresso, o interesse humano, todos nós sabemos mais ou menos estes critérios, o impacto na comunidade, do ponto de vista, por exemplo, da prática religiosa,
quanto menos, enfim, praticantes, menor impacto previsível, menor influência. A surpresa e o choque, está aqui a explicação de porque é que um dissidente, um padre dissidente, um teólogo que, enfim, que está um pouco fora do contexto, é sempre notícia. E por contraponto, há neste momento quase 500 mil padres, 400 mil, ou assim uma coisa do género, que não serão naturalmente notícia se continuarem fiéis à sua vocação, etc. Portanto, exatamente como um dissidente partidário, não é? Portanto, nada melhor para se pronunciar sobre aquilo que um partido diz do que o dissidente partidário. Depois, as personalidades de elite, e nós devíamos pensar quantas personalidades de elite católicas, por exemplo, nós temos neste momento nas universidades, nas artes, na cultura. Temos aqui assim, bom, se não é exemplar único, o Padre Tolentino é praticamente, bom, na poesia seguramente é, mas, ou pelo menos partilha o campo com muito poucos, e portanto, ao perdermos personalidades de elite que estão imbuídos da cultura cristã, ficamos, no fundo, mais pobres deste ponto de vista. E agora dir-me-ão assim, ok, chegado a esse ponto, há 50 anos que os jornalistas se movem segundo os tais critérios, e então, isso significa que são imutáveis, que não são contestáveis? Não, são. Aquilo que dizia o Dom Nuno na sua intervenção, cito agora de memória, mas era qualquer coisa como vamos ter que jogar estas regras do jogo, e o que eu digo é não necessariamente. Não necessariamente. Mas quando nós queremos ganhar, e há urgência em ganhar um jogo, eu acho que o mais importante é aprender rapidamente as regras, definir estratégias para o ganhar. Claro que depois de jogar bem o jogo, há grande capacidade de convencer os parceiros que o jogo é muito melhor se alterarmos aqui ou ali as regras. Eu sou fã do Carcassonne e posso-vos garantir que as regras iniciais rapidamente passam para segundo plano quando se joga já muito, quando se joga bem. Sobretudo porque aquilo que nós enfrentamos neste momento é uma sociedade que perdeu a noção, que já não partilha com o cristianismo muito daquilo que seria a linguagem básica do entendimento. A Igreja, que nunca terá sido muito amada, eu cito-vos só o que diz o Sr. Gates, quando lhe perguntam neste estudo: acha que tem alguns preconceitos que possam afetar a sua escolha da notícia? Responde ele: tenho poucos preconceitos, interiorizados ou de qualquer outra espécie, e pouco posso fazer contra isso. Não gosto da política económica de Truman, da política de adiantar ou atrasar os relógios para poupar energia, de cerveja quente, mas continuo a utilizar notícias sobre todos eles e sobre outros assuntos, se achar que não há nada de mais importante. E, diz ele próprio, também sou preconceituoso em relação a uma minoria com o quartel-general em Roma que procura publicidade e não os ajuda muito. Ele, claramente, partilhava uma visão que é, aliás, bastante comum, é um dos contextos mais habituais, veremos adiante, no enfoque das notícias religiosas, que é a semelhança da Igreja a uma espécie de multinacional. Claro que ele é americano e, portanto, era uma minoria também, mas reparem uma coisa, ele diz, procura publicidade, um juízo, aceita que é preconceituoso e diz que não se ajuda muito, não diz que omite, não assume que os prejudica, diz só que não ajuda. Acho que a posição do Sr. Gate, provavelmente, reflete uma boa imagem de muito do que há na elite jornalística. Talvez não tenham exatamente esta visão da Igreja, talvez assumam um pouco do preconceito, talvez não estejam disponíveis para ajudar muito, mas perante o acontecimento, se a Igreja se fizer notícia, se houver capacidade e testemunho, eu penso que não haverá nenhum problema em passarem a mensagem. Para as novas gerações, a estrutura, a organização e o modo de funcionamento, os rituais e, sobretudo, a mensagem da Igreja tornou-se totalmente desconhecida.
do Jesus histórico resta uma vaga ideia. E como é que nós relatamos a realidade? Se ela é conhecida pela observação direta, razoavelmente neutra. Por exemplo, os jornalistas portugueses, na questão muito polémica das declarações do Dom José em relação aos casamentos multiculturais, eles conhecem o papel do Dom José em relação ao diálogo interreligioso. A Sky News, que lhe deu depois bastante relevo, não conhece, não saberá sequer. Quando nós conhecemos uma realidade, a visão que damos dela é sempre muito mais perfeita. Se não a conhecemos, como fazemos? Por recurso à adaptação de outras grelhas de leitura. A guerra das civilizações, no caso destes problemas, a hierarquia da Igreja vista como a hierarquia dos partidos, o Vaticano como multinacional, o Papa reduzido a um chefe de Estado, e o arquivo passa a todo-poderoso. E no arquivo multiplicam-se os preconceitos, multiplicam-se as visões reducionistas, multiplicam-se os erros e vai em bola de neve. E o jornalista ignorante, aquele que não tem já capacidade referenciais, nenhuns referenciais da religião, está muito menos capaz e menos receptivo a compreender sequer a importância da mensagem cristã. E não bastarão à Igreja os seus meios de comunicação social, os jornais diocesanos. Eu só tenho um estudo aqui, é um estudo relativamente recente também, feito pela CARA, Catholic Sondagens, ligada a Georgetown, sobre a leitura dos jornais diocesanos nos Estados Unidos, e mostra que cerca de 14 milhões de americanos, ou seja, 27% dos 52 adultos, portanto é só para os adultos, tiramos as criancinhas americanas, adultos norte-americanos, 52 milhões são católicos, 27%, portanto 14 milhões lerão esta imprensa nos últimos 6 meses, um jornal diocesano, o seu jornal diocesano, nos últimos 6 meses, mas depois há aqui assim 2 dados importantíssimos, que é assim, 57% destes são aqueles que assistem frequentemente à missa e só 7% aqueles que só vão a uma missa de vez em quando. E ainda os jornais diocesanos são lidos em 43% pelas pessoas antes do Vaticano, portanto com a idade já adultos, antes do Vaticano II. E só por 18% dos que são da geração pós-Vaticano II. Eu acho que em Portugal haverá muito semelhante com isto. E, portanto, a Igreja, bem ou mal, consciente ou inconsciente, delegou nos meios de comunicação genéricos a função de fazer chegar a sua mensagem à maioria dos homens. Então, se não há uma conspiração que explique o silêncio, pode a Igreja temer o silenciamento? Eu acho que não há uma conspiração, mas pode. O autoimposto pode, seguramente, em muitos casos, para não ser demasiado diferente, ou para não arranjar problemas, ou para não ter que estudar muito, ou para não arriscar ser assim muito dissonante. Imposto do exterior, eu não compro as teses dos poderes, num caso ou outro, é evidente. Há publicações que a gente sabe que têm um forte pendor anticlerical, por exemplo, ou até anticristão. Mas, curiosamente, essas dão enorme espaço ao religioso. O que lhe dão é um enquadramento altamente negativo, quer de forma explícita, quer de forma implícita. Não silenciam o religioso por ausência de espaço ou por ausência de referência. E agora devo dizer o seguinte, vou passar, ajudada por uma comunicação de E. Contreras, que é um decano da Faculdade de Santa Cruz, Universidade de Roma, Pontifícia de Roma, e como naqueles medicamentos, eu acho que esta exposição não elimina a consulta do prospecto, ou seja, está na net e é muito melhor do que eu posso resumir. Passem por lá, tem um blog este professor traz coisas muito atualizadas em relação à informação da Igreja. Ele é um estudioso exatamente desta matéria e realizou, o estudo é de 98, mas foi
apresentado em 2004 a cobertura da Igreja Católica em 10 diários da Europa e dos Estados Unidos. E ele faz uma análise não só baseada nos valores de notícia, de que eu vos falei, mas sobretudo no enquadramento, ou seja, aquilo que é contextualização, o frame, que eu poderei traduzir de forma mais ou menos livre, por isso também não dispensa a consulta do prospecto, na medida em que o conceito é um bocadinho mais do que aquilo que eu vou resumir, mas que pode resultar do título e dos primeiros parágrafos da notícia, basicamente o enquadramento, a contextualização que ela é feita. E, curiosamente, o estudo aponta para que até em 49% dos casos a cobertura é numa contextualização positiva, negativa apenas em 30% e neutra em 21%. O que é a valorização positiva? É, por exemplo, um frame, portanto, um contexto em que a Igreja é apresentada como uma instituição que faz bem à humanidade, por exemplo, muito centrada no voluntariado, etc. Um segundo frame positivo, a Igreja é uma instituição que age de forma honesta e se esforça por ser fiel à doutrina de Cristo. E agora a negativa. A Igreja não é aquilo que diz ser, é mentirosa, tem uma história duvidosa, não é de confiar, tem esqueletos no armário, etc. Ou a Igreja é incompatível com uma sociedade moderna e democrática. Este é, aliás, a contextualização mais frequente nos nossos tempos, penso eu, e também mesmo em Portugal, na imprensa portuguesa. É uma estrutura não democrática, discrimina a mulher, não há ordenações, etc. Oposta ao progresso e à tolerância. Aqui no oposto ao progresso e à tolerância, muitas vezes a questão do aborto ou a questão do divórcio. Eu estou a passar o tempo, não tenho quanto tempo? 2 minutos. Ainda outro frame negativo, uma instituição cujos elementos têm comportamento pouco evangélico, nem pobres, nem castos, são arrogantes, etc. A Igreja como uma instituição vagamente marginal, que se pronuncia sobre coisas mais ou menos não adiantam muito. Isto aqui é também um dos enquadramentos que mais se generaliza ultimamente numa sociedade que é basicamente secularista e relativista e que tem muito a ver com a questão de... Bom, isso é uma questão lá de consciência. Não, portanto, é assim uma coisa que umas pessoas acreditam, até pode ser, enfim, em alguns casos, tema de riso, de caricatura, de tudo isso. Essa é uma originalidade, mas não é coisa com que a gente se tenha que preocupar muito. Por último, a Igreja como uma estrutura de poder do tipo partido ou multinacional. Lutas de poder, estratégias de conflito, sucessos e fracassos. Esta questão, aliada ao valor notícia, conflito, domina muito da comunicação sobre a Igreja. Curiosamente, vale a pena notar o que aconteceu com a cobertura da morte de João Paulo II e que prova que o reframing, ou seja, a possibilidade de uma contextualização ser alterada pelos próprios acontecimentos é muito grande. Quando se parte para a morte de João Paulo II, diríamos, havia uma questão de interesse humano e o contexto básico era a imagem de um Papa que se dá sem limite à sua missão, sem olhar à idade e à doença. E a reação das pessoas acabou por reforçar este contexto de uma forma enorme, colocando na questão do interesse humano o ponto fulcral. Isto surge sobretudo nos mídia, na televisão e nas rádios, e só depois na imprensa, porque a imprensa tinha preparado para a morte do Papa uma série de trabalhos baseados no frame, portanto, na visão, na contextualização mais comum do conflito, da luta de poderes entre progressistas e conservadores, quem vai ser o sucessor, de tal forma que o próprio Papa, quando sai, o novo Papa, quando sai como o duro do Vaticano, o homem que é capaz de dividir até a própria Igreja. Todos se lembram daquele título, pastor alemão. E agora pensem só em que ponto está
a contextualização em relação a Bento XVI também mudou, de tal forma que já nos lembramos de um outro título, A Ovelha no Meio dos Lobos, sendo que o frame é na mesma de conflito, mas o pastor alemão passou a ovelha. Ou seja, houve uma mudança. Eu passei a valoração neutra. A valoração neutra apresenta a Igreja como algo de interessante, uma voz a escutar em algumas matérias, como uma instituição entre outras, e muitas vezes esta valorização aparentemente neutra é útil para a luta ideológica. Ou seja, bom, vamos lá ouvir a Igreja, o que é que ela tem a dizer, porque se há aqui uma política, por exemplo, mais de esquerda, talvez a Igreja tenha uma palavra que nos conforte, ou, pelo contrário, vamos lá ouvir a Igreja num outro ponto para servir a ideologia dominante. A mudança é de facto possível, foi possível, está a ser possível, mas ela só vai ser possível quando acontecer o testemunho. Ou seja, quando os cristãos voltarem a merecer aquela descrição que o Dom Nuno nos apresentou. Quando voltarem a merecer que se diga deles que, sendo gente absolutamente igual, é gente diametralmente diferente. E não há nada que substitua o testemunho. E na nossa época, o testemunho é a base quase da conversão. Porque é uma sociedade que valoriza extraordinariamente o testemunho. Concluiria então que a Igreja não pode continuar à espera de ser confrontada com o seu silêncio para finalmente dizer alguma coisa. E para comunicar eficazmente tem de abandonar o comodismo do estatuto de observador. Não tem que defender soluções políticas ou económicas, mas tem de fornecer ativamente o enquadramento. Tem que dizer o que é justo, o que é injusto. Jesus disse, sede minhas testemunhas. Não disse, sede meus altifalantes, até porque não havia altifalantes, teria que os inventar e distribuir, mas também não disse... Pronto, pacote. Olha. Não fui eu. Pronto. Havia mais 2 ou 3 coisas para dizer, mas deve ter sido o Espírito Santo que parou aqui. Eu só queria apontar... O que é que aconteceu? Não sei. Não faz mal. Só queria dizer uma coisa para finalizar, o seguinte. Pegando nos exemplos desta semana, nesta página, diz assim... Facebook, 3,5% dos utilizadores têm menos de 13 anos. Se a Igreja quiser que as novas gerações sejam um bocadinho menos ignorantes, tem que estar aqui. Se a Igreja quiser dizer alguma coisa contra a capa da Vogue, que está a fazer uma grande polémica, que é um homem a agarrar para o pescoço uma mulher num ato de pretenso erotismo e violência, se a Igreja quiser falar de justiça, falar contra a violência, falar, por exemplo, contra esta tendência de androgenia permanente na moda, os cristãos têm que estar lá. Não é na revista, é no design de moda. É na moda, é nas passarelas, têm que estar lá. Se a Igreja quiser ser escutada e jogar as regras profissionalmente do jogo que está em curso, tem que utilizar também os cabides onde os jornalistas penduram as notícias. Eu não me custa muito imaginar aquilo que levou a esta notícia de hoje. Venda de antidepressivos aumenta quase 7% nos primeiros 8 meses do ano, no público
secção Saúde, e esta capa da sábado, que dá muito lugar ao religioso. Os segredos que os padres contam quando vão ao psiquiatra é que é o dia antidepressão. E, portanto, um jornalista de economia dirá: vou ver o que é que se passa com as faturas dos medicamentos. O da saúde dirá agora mais depressivos ou não. E o da religião propõe de acordo com a sua contextualização. Curiosamente, um crente podia dizer: vamos lá ver se os cristãos, os que têm a fé, têm a tendência ou não a serem menos depressivos com a crise. Há vários estudos que dizem, por exemplo, que os desempregados que são crentes suportam bem melhor o desemprego, ou que os doentes que são crentes conseguem estratégias de vencer mais facilmente a depressão dos seus estados de saúde. Mas é preciso estar lá.